Bom dia, mais um Homens da Palavra no ar. Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, né? Folga pastoral. E ontem tive pregando 3 sermões. Nós estamos aqui em Portugal recomeçando os cultos. E então tivemos de separar os irmãos, né? Num distanciamento adequado. Por isso tivemos que fazer 3 cultos. Foi uma alegria, um desafio enorme. Então por isso eu estou com essa cara de acabado, de cansado. E na quarta-feira tivemos uma reunião de plantação de igreja numa cidade próximo da minha casa aqui. Na sexta-feira também reunião de plantação. E então, ore por essas plantações. Nós estamos plantando igrejas aqui em Portugal. Ore, já pedi oração, porque eu sei o quão importante é pela minha família, que nós possamos servir a nossa igreja local. E hoje eu gostaria aqui de falar sobre uma passagem que está lá no versículo 5, e diz o seguinte: vocês ingênuos entendam a prudência, e vocês tolos entendam a sabedoria. Prestem atenção, existem 3 tipos de homens nesses 2 versículos: os ingênuos, os tolos e os sábios. Para os ingênuos é um chamado para que entendam a prudência, e para os tolos há um chamado para que entendam a sabedoria. Ou seja, existe um tipo de homem que se chama ingênuo, outro tipo que se chama tolo, e o outro aqui é o prudente, o sábio. Então é um chamado para que estes, os tolos e os ingênuos, aprendam com aqueles, com os prudentes e com os sábios, ok? E nós vamos ver isso claramente no mundo. Não sei que idade você tem, eu não sei qual é a tua experiência com a vida, mas a gente vai ver claramente que existem sempre essas 3 classes de homens. Quem são os ingênuos? Os ingênuos são aqueles que são como crianças, no mau sentido. Eles não têm malícia nenhuma, eles não são astutos como as serpentes. Eles são simplesmente totalmente inocentes com relação à existência dos perigos dessa vida. Esse mundo é vil, esse mundo é mau, existe um diabo contra nós, existe a nossa carne que nos inclina sempre, né? Como disse Lutero disse que pensava que o velho Adão havia morrido nas águas do batismo, mas descobriu que ele sabe nadar, né? Como disse Paulo, a minha carne, ela quer fazer uma coisa, enquanto o Espírito em mim, o meu coração e o meu homem interior deseja fazer outra coisa, e eu vejo uma guerra dentro de mim, né? Então, existe o diabo, existe a carne, e ainda existe o mundo, que são todas as pessoas sem o Espírito de Deus, e na verdade possuídas por demônios, né? Nós não somos hiper espiritualistas, e nem queremos dar muito ibope a Satanás, mas quem não tem o Espírito de Deus tem o Espírito do mundo. Nós às vezes ignoramos isso, andamos de forma ingênua, sabe? A questão não é que tudo é o diabo, mas a questão também não é que nada é o diabo, sabe? Tem pessoas que vivem só numa relação, elas e Deus, e ignoram que em torno delas existe uma batalha espiritual. Então, essas pessoas sem o Espírito de Deus estão possuídas por demônios. Existe uma guerra contra nós. O ingênuo, ele não percebe isso. O ingênuo, ele não percebe que a carne dele, ela é forte no sentido do pecado, tá? Eu sei que a Bíblia fala que a carne é fraca, mas justamente fraca, ou seja, sem força, sem poder, né? Sem poder, sem autocontrole, sem domínio. É por isso que nós recebemos do Espírito Santo, para que nós possamos dominar, para que nós possamos, como Paulo disse, esmurrar a carne, né? Submeter ela, subjugar ela ao Espírito Santo. Mas eu falo forte no sentido da inclinação do pecado, né? É algo pulsante, é algo vibrante. O ingênuo, ele não percebe isso e simplesmente ele se coloca em situações onde a carne dele gosta, digamos assim, constantemente, e ele fica alimentando a carne dele. E ele não sabe que tem que alimentar o espírito. E ele então se coloca em situações de vulnerabilidade para a carne dele. Ele não sabe que precisa separar um dia na semana para jejuar. Ele não entende isso. Ele acha que jejum é uma bobagem. Esse é o ingênuo. Ele não entende a força da carne. Ele não entende que é uma guerra. Se você abrir sua Bíblia lá em Números, capítulo 2, você vai ver Deus organizando as tribos de Israel quando eles entram em Canaã, tá? Deus faz uma organização
quando Deus institui o tabernáculo, Deus faz uma organização, e Deus faz uma organização militar, Deus faz uma organização bélica, ou seja, eles tinham bandeiras, eles tinham o general, que era o próprio Senhor, no meio deles, mas eles tinham os capitães. Basicamente o Senhor separou as tribos divididas em 4 grupos de 3 tribos, mas cada trio de tribos tinha também ali um comandante. Eles andavam juntos, marchavam juntos, protegiam o tabernáculo ao redor. Então aqui nós temos tanto o senso de peregrinação, porque eles pegavam suas tendas e rapidamente tomavam elas para poder caminhar, quanto o senso bélico, e eles caminhavam de forma ordenada, de forma organizada, e eles protegiam ali uns aos outros e o próprio tabernáculo. E assim é todo homem. Todo homem tem que entender que está em guerra, ele é um guerreiro e ele é um peregrino nessa vida. Então os ingênuos não entendem isso, tanto com relação à carne, tanto com relação ao mundo. O mundo produz uma cultura. Essa cultura tem, claro, traços da graça comum, mas muito da cultura, muito da cultura é diabólica. É só você olhar os governos, é só você olhar as escolas, a educação, o ensino, é só você olhar a música, é só você olhar a roupa. Eu não sou um Ned Flanders, entendeu? Eu não acho que nós temos que ser contra a cultura, como eu disse. Eu tenho uma cosmovisão calvinista, como Abraham Kuyper. Eu acredito que existe uma graça comum absurda em todos os meios, né, em todas as culturas, mas também existe uma corrupção absurda. O ingênuo não percebe isso, ele só vê o que é bom. Então ele se relaciona com tudo que é cultural, dizendo, não, a graça comum, tudo é bom. É ingênuo, é tolo. Tá? E com relação ao diabo, ele não sabe que tem que ter uma vida, como a gente no meio pentecostal fala, você tem que pingar óleo, você tem que ser realmente, sabe, ungido. Tô falando bem sério isso. Homens de Deus, eles têm que andar no Espírito, eles têm que ser cheios do Espírito, cheios da palavra, jejum e oração, tempo a sós com Deus, muito tempo gasto com Jesus, sabe? O ingênuo não percebe essas coisas. O ingênuo não percebe que existe uma batalha, uma guerra, não percebe os demônios, não percebe o mundo, não percebe a carne, não percebe a maldade, não percebe dentro da igreja a corrupção e o espírito do anticristo, que também no sistema religioso atua por meio de falso ensino, de frouxidão. Ele ataca as 3 marcas da igreja, que é a ortodoxia, a boa doutrina, a ortopraxia, a boa prática, e ortopatia, né? O sentimento correto ao realizar, ao vivenciar a fé. Tá? Ele não percebe que o mundo, o diabo e a carne querem roubar a sua alma, e nós perdemos a alma quando nós perdemos a fé. Então há um ataque forte para perdermos a fé ou a esperança, para não termos mais esperança, ou o amor, para ficarmos cínicos, apanharmos tanto, sermos traídos tanto que nós viemos a desacreditar no amor. Olha só tudo que eu estou falando aqui, que o homem sábio, o homem prudente, ele entende todas essas coisas, ele anda nesse mundo sabendo dos perigos. É como um soldado indo para uma guerra, é como um homem indo a uma selva. Ele sabe que à noite existem animais perigosos, ele sabe que tem que acender uma fogueira, ele sabe que tem que fazer uma trincheira, ele sabe que tem que colocar armadilha, ele sabe que tem que se proteger. Se andar no deserto, ele sabe que vai ter sede, ele tem que se preparar para ter suprimentos. Se ele leva a família dele, ele tem que se preparar, ele tem que ser forte, ele tem que ter uma arma. Então, ele se arma com a palavra, com o Espírito de Deus, ou seja, os meios de graça que Deus dá. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui é que Deus não quer que você seja um ingênuo, tá? Deus não quer que você seja um bobão. E a segunda coisa, ele não quer que você seja um tolo. Quem é o tolo? O tolo é quem já sabe todas essas coisas e não faz. Esse é o tolo, esse é o burro, como a gente fala na nossa linguagem, né, de homem. Pô, que cara burro, o cara sabe isso, está sempre fazendo. Então, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos homens prudentes, homens sábios. Tá? Então, tudo que eu falei aqui sobre o ingênuo serve para o tolo. Se você sabe que a sua carne é fraca, no sentido de não conseguir ter domínio, se você sabe que ela é forte, no sentido de ter força, inclinação para esse mundo, se você sabe disso, por que raios você ainda não separa um dia na semana para jejuar ou 2? Eu quero te ensinar a jejuar. Separa sexta-feira, que foi o dia que Jesus morreu por nós na cruz, e lembra do sofrimento de Jesus. Jejum sem oração não é jejum, tá? Você pode até tomar água, mas não comer. Separar um tempo para Deus falar contigo, desliga celular, desliga tudo. Estabelece toda sexta-feira eu não almoço.
Se você não consegue ficar 24 horas, então coma a sua última refeição na quinta-feira cedo, tipo 8, 9 horas. Não almoce, que às 8 horas da noite, 7 horas da noite, já vai ter feito 24 horas. Ou se você quiser tomar um café da tarde às 5, vai ter feito quase 24 horas, tá? Mas tenha um hábito de jejum, tá? Eu passei essa dica para vários pastores amigos meus. Tem vários pastores amigos meus, Leon, pastor Jack, pastor Majewski, vários pastores amigos meus que falaram, boa, vou fazer isso. E eles passaram isso para os presbíteros e quando vê passaram para a igreja e simplesmente sexta-feira é o dia de jejum deles. Então cristãos sabem disso. Se você já apanhou muito da sua carne, por que você não separou um tempo ainda para jejuar, um dia na semana? Se você percebe que você precisa de mais graça e mais poder do Espírito, por que você não lê a Bíblia da forma correta? Por que você não comprou em um comentário bíblico para ler a sua Bíblia, para orar a sua Bíblia? Por que você não separa 40, 50 minutos para ler Bíblia, para se ajoelhar, para orar? Isso é o tolo. O tolo, a definição de insanidade é o quê? Esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa sempre. Isso é um maluco, ele pensa que as coisas vão mudar, que vai dar certo, simplesmente porque vão mudar. Não, as coisas mudam de acordo com a nossa rotina. O segredo da nossa chegada final, do nosso sucesso, entre aspas, está escondido na rotina, tá? Todos os homens de Deus sabem disso. Então Deus não quer que você seja um ingênuo, tá? Talvez você não seja um ingênuo, você percebe tudo que eu falei no primeiro exemplo, mas talvez você seja um tolo. Você sabe a importância da palavra, você sabe a importância do jejum, você sabe a importância da oração, você sabe a importância para proteger a sua casa de um culto no lar, de uma oração com a sua família, constantemente. Você sabe o quanto o diabo quer roubar a palavra de Deus, a semente de Deus no coração dos seus filhos, da sua esposa, e você não os protege, você não guarda. Você sabe que você precisa ter amigos, como eu já dei a dica aqui várias vezes, montar um time de amigos cristãos para orar, para caminhar junto. Você sabe que deve confessar seus pecados a um homem maduro, orar com ele, mas você não faz. Você sabe que deve estar firme em uma igreja local, mas não toma posição. Você sabe que deve abandonar situações em que você se coloca em risco. Todo homem sabe que é mais tentado para um ou outro pecado, mas continua se colocando e se expondo a essas tentações. Você é tolo. Você é tolo porque você não é prudente, você não é sábio. Então, homens de Deus, homens sábios, percebem a diferença entre um ingênuo, entre um tolo e entre um sábio. E a vontade de Deus, então, é que nós tenhamos prudência, é o que está dizendo aqui. Que nós sejamos sábios, ou seja, que nós venhamos, então, a viver de modo vigilante. Essa é a palavra, tá? Vigilante, como peregrinos e como militares. Até foi a palavra que eu preguei ontem no culto sobre vigilância. Nós temos a parábola das 10 virgens, que fala sobre vigilância. Nós temos Jesus falando com os discípulos quando Pedro, Tiago e João dormem, orando, e fala, vigiai e orai, né? Vocês sabem que a carne de vocês é fraca, tá? E nós temos, foi a palavra que eu preguei ontem, Apocalipse 3, do 1 ao 6, ali Jesus repreendendo a igreja, uma igreja morta, que deixou de ser vigilante. Era a igreja de Sardes. A cidade de Sardes havia sido conquistada justamente quando seus vigias dormiram à noite, tá? E por 2 vezes aconteceu isso. Então Jesus usa a contextualização de Sardes, mostrando que a igreja, da mesma forma, ela dormiu, tá? E simplesmente não foram prudentes, não foram vigilantes, não usaram daquilo que Deus deu para eles, simplesmente foram conquistados por seus inimigos. E assim também todo homem ele vai ser conquistado por seus inimigos se ele não for prudente, se ele não for sábio. É a vontade de Deus para nós, então, que nós permaneçamos sempre fortes, constantes, vigilantes, sabendo que Deus é por nós, mas nós temos que nos utilizar das armas que Ele nos dá. E essa é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha. Essa é a minha oração para você. Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe e até amanhã.